Pinheiro da Gomes para umas breves palavras apenas, não será uma conferência, sobre o Verney, antes de eu próprio apresentar a obra que já chegou, editada em homenagem ao Pinheiro da Gomes. Boa tarde. Agradeço muito as suas palavras, mas de facto não é uma conferência. Só fomos na sessão latina, quando a gente terminava o latim, que era tudo é lato, tudo é lato. Quando não é conferência. Aliás, estava muito disposto, não é uma conferência, mas desculpe eu queixar-me, mas a queixa também faz parte da criatura, e de facto não foi possível, por razões de saúde, fazer força de posto sobre o tema que o Renato Epifânio, por amizade, me propôs. De qualquer maneira, entendi que não devia ficar calado e devia trazer, pelo menos aqui, nem que fosse, digamos, um desabafo de quem, com alguém que diz assim, nunca, Renato Epifânio, desculpe, mas olha, só posso dizer isto, e é isso que eu vou dizer. Em primeiro lugar, quero prestar homenagem ao Dr. António Alberto Malha de Andrade, que fez o favor de me estimar e com quem tive a honra de colaborar várias vezes, designadamente no levantamento e das biografias de uma grande quantidade de jesuítas pelo dicionário da história de Portugal, e homenagem que veio a propósito, que é justa e propósito, porque quem na verdade descobre, quem revela o Luís António Verney do ponto de vista científico, desculpem este jargão científico, é de facto António Alberto Malha de Andrade. Até a revelação que lhe devemos, Verney quase constituiu apenas um motivo de tensão ou de contenção muito mais apoiada em opções prejudiciosas ou ideológicas, em vez de serem assentes numa leitura e numa visão de caráter exegético e, eu direi mais, hermenêutico. Porque todas as obras, por mais ricas que sejam, necessitam mais de hermenêutica do que exegese. Um pouco livremente, eu direi, e vou comparar isso, exegese é assim um pouco como ordenhar o leite, enquanto que hermenêutica, a mim me parece que é mais o contrário, é encher o corpo. Agora, o Dr. Malha de Andrade, ao publicar aquela obra inicial nos anos 40 sobre Verney e a filosofia portuguesa, e esta filosofia portuguesa naquela altura, ele não punha nela na expressão o sentido e o valor que depois lhe veio a ser dado, ele utilizou isso de uma forma branca e neutra. Mas depois deste trabalho, que saiu da Educação Critério, Braga, ele publicou aquela obra Verney, Cultura do Seu Tempo, que constitui o repositório global de toda a época do Verney, e, portanto, do finais do século XVII até finais do século XIX. Eu diria que é impossível, aliás, é desnecessário hoje proceder a um grande número de investigações limitadas para as personalidades deste tempo, porquanto todas elas, de uma forma geral, nominal ou apenas alusiva, estão consideradas nessa obra de Malha de Andrade, Verney e a cultura do seu tempo. Penso até, e aqui poderá, a minha opinião, parecer que visa diminuir o valor da obra, mas direi porque é o meu pensamento,
é que o Verneuil e a cultura do seu tempo do Verneuil literário é um guia. É um guia. Faltou-lhe a segunda parte, que fosse a interpretação do pensamento de Verneuil como se nada mais tivesse existido no seu tempo. Creio que todos os filósofos, todos os pedagogos, no fundo de sua alma, o que pretendem é ser contemplados na sua vera essência, como se não houvesse outras referências laterais. É, como se diz na deontologia médica, quando o médico é chamado à casa de um doente, para observar, o médico não começa a perguntar aos vizinhos o que é que acham que o doente tem. Vai diretamente ao corpo do doente e questiona o que é que sente, o que é onde se dói, o que é. E depois é que, subsidiariamente, pode ouvir então a opinião dos vizinhos e da família. A nossa história da filosofia vive um pouco deste modo. Procuramos saber as opiniões e perdemos tempo nas bibliografias, levantamentos bibliográficos e heurísticos e etc. E deixamos fugir entre os dedos a essência daquilo que nos propomos fazer. De tal forma que a nossa história da filosofia é muito rica em termos bibliográficos, mas talvez escasseie em termos, digamos, exegéticos, hermenêuticos e interpretativos. O que, eu dizer isto, poderá corresponder a uma coincidência com o pensamento de Verneuil, sobretudo na carta que existe aqui da Biblioteca Nacional e que não fez parte do regulamento escolar, que costuma chamar a 17ª carta, em que ele faz com que a síntese, a sinopse da problemática abordada nas 16 cartas do regulamento escolar e faz essa síntese, mas de uma forma, digamos, não defensiva, mas ofensiva. Não ofensiva, mas ofensiva. Aliás, se bem se recordam dessa carta, ele apresenta propostas que, de algum modo, levaram a uma visão paupera do pensamento português e da nossa capacidade intelectual. De certo modo, servindo de padrão à polémica ou à controvérsia em torno do problema da filosofia portuguesa, em que os defensores, os propositores, os defensores, foram infinitamente menos do que os opositores e os combatentes. E, de facto, nessa carta do dia 1 de janeiro de 1753, ele, escrevendo a um correspondente, diz que tudo isso que a nossa nação tem e sempre teve sujeitos de grandes luzes em toda a matéria e que sabem dar às coisas o seu justo valor. É falso. É falso. Nós não temos conhecedores de toda a matéria. E outro ponto é que é também falsa a opinião de que temos conhecimento do que há na poesia, na retórica, nas belas letras e assim nas ciências e também no bom gosto e na aplicação das ciências, mas também isso é falso. Não temos nada disso. Não temos nada disso. Se eu falasse contigo agora, uma tarde nesta cidade, lá em Roma, eu reconheceria evidentemente a falsidade desta proposição em todas as suas partes, mas por carta não é tão fácil, contudo direi alguma coisa. Isto enumera 3 razões pelas quais considera, do ponto de vista mental, o país é como que um vácuo. É como que um vácuo. E quanto à filosofia, obviamente, criou-se um lugar comum. É que a filosofia neste país é uma coisa bem grega. Eu direi, ainda bem.
Porque, naturalmente, se a filosofia em Portugal não fosse bem grega, naturalmente não era filosofia, porque o próprio nome é grego. Embora já tenha visto por aí escrito que nós só temos filosofia por influência da literatura filosófica alemã. É escrito. Está escrito. Para o mesmo se passa com a teologia. E aqui eu tenho razões para duvidar da invalidade da nossa teologia no século XVI, XVII e XVIII. Claro, foi uma época de perplexidade, porque os movimentos religiosos na Europa deste tempo puseram as pessoas em situações por vezes falsas ou ilusórias. Houve procura e, por conseguinte, talvez a produção teológica não tivesse atingido aqui em Portugal o mesmo nível que terá atingido, por exemplo, na Alemanha, onde uma faculdade de teologia funcionou de uma forma plena, enquanto aqui em Portugal, digamos, foi de algum modo precária. Eu temo que o desejo de pôr termo à faculdade de teologia não nasceu apenas nos meados do século XIX, com os problemas entre jurisdição episcopal ou jurisdição régia. Creio que já vinha de longe. E chegou a infectar mesmo o próprio corpo docente da Faculdade de Teologia de Coimbra, que chegou a propor, ainda o governo não tinha pensado nisso, a transformação da Faculdade de Teologia em Faculdade de Letras. O que depois levou a Leonardo de Coimbra, digamos, a acabar também com a Faculdade de Letras em Coimbra, porque achava que na Faculdade de Letras o que se ensinava era teologia, e ainda por cima a teologia tomista. Mas era, os professores vinham todos de teologia, eles não tinham estudado as disciplinas de literatura ou de ciências literárias para ensinar, o que eles sabiam era as línguas, o hebraico, o grego, o latim, mas em matéria de literatura, propriamente teoria da literatura, não sabia. Bom, em época, como é que eu vejo o verdadeiro método de estudar? Vejo como um documento de desafio que foi mitificado, e creio que aqui não estou a dizer nada de novo, porque a própria visão, um determinado escrito, José Marinho teve de Vernei e de Michelin, do que se constituiu como uma espécie de mito. Um mito. O mito esse que depois podemos afirmar que garante as duas tradições do pensamento português, do pensamento filosófico. Uma tradição eclética, assistemática, dando primazia à informação natural, científica, etc., e a outra tradição, que é aquela tradicional, que é uma tradição sistemática, assente, dando primazia à lógica formal e orientando-a não para as ciências naturais ou as ciências práticas, mas para a teologia, considerada como a coroa de todo o saber. Pergunta: já alguma vez se efetuou entre nós uma leitura comparada do verdadeiro método de estudar com o Ratio Studiorum dos jesuítas? Devemos admitir que o verdadeiro método de estudar de Vernei se destina a criar um projeto novo capaz de arrumar ou derrogar o projeto da Ratio Studiorum. Quais os capítulos em que se parecem? Quais os capítulos em que se afastam? Quais os capítulos em que os programas temporais do ensino são desta forma aqui e de outra forma acolá?
De que modo é que o estudo das humanidades, designadamente do latim, é enfraquecido pelo recurso a um ensino baseado no recurso à língua vernácula para estudar a língua que se pretende estudar. Como sabem, diversamente do que acontecia na Companhia de Rádio Portugal, que era tudo em latim, ele propôs aqui, numa das cartas, que era a carta número 2, que o latim fosse, digamos, estudado, mas com a ajuda do português, isto é, explicações estudadas em português, e depois os exemplos seriam em latim, como ainda hoje se acontece nas gramáticas, não é? Por aí fora. Claro, o que eu não esperava é que, naturalmente, a gramática de Padre Manuel Obras viesse a ter, na Europa, uma projeção que os elementos gramaticais do Vernet e de outros não atingiram. Eu recordo aqui, sempre com um certo orgulho patriótico, aquela passagem do romance de James Joyce, retrato do artista enquanto jovem, em que ele refere, em determinado momento, lá no colégio na Irlanda, estudavam latim por um esfarrapado, esfrangalhado livro de um padre português. Claro que este livro do James Joyce foi traduzido em português por pessoas competentes, por uma pessoa competente, a quem faltou o faro para, em nota de rodapé, dizer: olha que se trata aqui do padre Manuel Obras. Como é que se sabe? Porque o James Joyce, nessa página, cita os dísticos de composição poética que veio do padre Manuel Obras. Portanto, facilmente se identifica que se trata realmente da gramática do padre Manuel Obras. Aliás, o James Joyce era colega lá em Dublin de um rapaz português, que via da terra portuguesa, que era um cromo, porque usava um barrete. Usava um barrete, possivelmente à moda de Coimbra, não é? Bom, mas isto tinha a dizer. O verdadeiro método de estudar desafia-nos neste ano, centenário, a que se procure fazer uma leitura comparada com o Ratio Studium. Sim ou não? É um aspecto que creio que é talvez o mais relevante deste centenário. Chegarmos a este momento. Aliás, tal como no tempo de Vernet, vivemos uma época desorganizada. Há muitas ciências. E, naturalmente, algumas das que já jogamos ciências, nem ciências chegam a ser. Nós é que as assumimos e damos essa dignidade. Mas, naturalmente, não são. São meras experiências. Sensações dispersas, que não estão sistematizadas numa ordem lógica. São sensações, são percepções, mas falta de unidade. E então eu diria que nós hoje vivemos um tempo de saber experimental que necessita de um novo organograma, de uma nova organização. Porque o que me parece, pelo que leio e pelo que ouço, ou como sabem, as pessoas sabem, não estou ligado ao ensino, mas pelo que ouço, pelo sei, por testemunhos, é que vivemos uma grande dispersão e procura fazer-se a concatenação dos vários saberes através de seminários, de colóquios, de secções e de repartições, mas que depois fica tudo em estilhaços. Não há um farol no horizonte que nos diga assim: olha, caminha para aqui, e a gente vai lá, e a gente chega lá. Não há um objetivo. Daí que me parece que o primeiro ponto neste centenário é leitura comparada de Ratio com o verdadeiro método de estudar. É ou não é o verdadeiro método de estudar uma tentativa de um novo Ratio Studium? Segundo ponto, é ou não é necessário uma nova ordem, uma nova organização dos saberes, ou como o Artemis diz, das ciências, que foi, aliás, a grande obra
do positivismo, independentemente do valor metodológico, do geológico, ou teórico do positivismo, e foi, digamos, o grande contributo do positivismo, que foi a cavalo da organização da ciência daquele tempo, a organização dessa da qual o nosso tempo também está necessitado. Naturalmente que há ciências que nós compartimentamos em várias faculdades e especialidades e que verdadeiramente são apenas uma única, que depois nós dividimos de uma forma naturalmente ilógica. Portanto, uma nova organização para o saber contemporâneo, com possibilidades, com abertura para o futuro. Porque, verdadeiramente, não há saber sem tradição, mas também não há saber sem transações. E lembro que a transação é um termo que foi muito utilizado no século XVIII, designadamente por influência da Sociedade de Filosofia de Londres, com aquela revista que era Philosophical Transactions, a transação. E a transação aqui não significa apenas o valor da troca comercial. Eu compro a ti esta matéria e pago por ela, ou então tu levas esta que eu tenho aqui. E há, portanto, um intercâmbio de saber e coisa. Não. Transação tem também o valor de transição, quer dizer, de mudança, de pôr o pé para a frente. Porque a tradição e a transição são duas fases do mesmo movimento, que é o movimento de andar. Eu não posso andar, isto é, pôr um pé à frente, se não tiver outro para eu sempre no chão. Se tiver os dois no ar, cai. A tradição é necessária à transição. E a transição é necessária à tradição, sob pena de a tradição envelhecer e não morrer. O último ponto, que é que será, portanto, o ponto número 3 do qual seremos precisar, é que diversamente do que Verneuil algumas vezes preferiu, não podemos ir atrás de tudo o que nos veio de fora. Temos que ser, ou tentar ser, autónomos na forma de pensar. Não podemos fazer assim este diálogo. Diga-me, menino, o que é a arte? E o menino responde: meu professor, segundo diz o Joaquim da Perdiz, a água é. Claro que fica muito satisfeito. Mas eu não perguntei a opinião daqueles Perdizes, quero saber o que é que tu achas que é a água? O que é que tu achas que é? Quer dizer, pensar, discorrer por conta própria, por risco, não ter medo, ser capaz de formular uma opinião, mesmo que essa opinião seja infundada, e acabe por ser refutável. Nesta perspectiva, entendo que o nosso primeiro dever, como por aqui em Portugal, neste preciso momento, em que somos, digamos, confrontados com tentativas de absorção, de diminuição, através de caminhos que não são os da filosofia, mas que são caminhos exógenos e até antagónicos ao saber filosófico e ao saber filosófico, nós temos que ganhar consciência de que somos capazes de pensar por nós próprios e que, na realidade do nosso pensamento, é que nós reconhecemos também a realidade da nossa existência. Se não pensamos como nós, não somos nós. Eu espero bem que, diversamente do que Verneuil nos propôs, nós sejamos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pinheiro Anda Gomes. E para terminar, de uma forma breve,